E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora tá o Ricardo Salada, vamos falar do assunto que todo mundo queria saber. Tá o Salada na delegacia e tal, etc. Recebe o chamado, recebe a informação que aconteceu o caso da família da von Richthofen, né? Onde você estava, que horas foi, como é que você chegou nesse caso, meu? Só pra gente entender. Porque foi um caso de grande repercussão, correto? Sim. E os casos que ganham repercussão na imprensa, eles acabam, né, além da repercussão, eles ganham uma proporção enorme. Sim. Acaba, sei lá, dificultando seu trabalho, etc e tal. Estava você, num belo dia, surge esse caso. De plantão, escala de plantão. A gente vai, no DHPP existe uma escala, né? Sim. Que é o número de plantões em função do número de peritos que estão na equipe. E eu estava terminando um plantão, eram 6h30 da manhã, estava em Parelheiros, para quem não tem uma noção, é um distrito que fica mais ou menos, pelo menos 40 quilômetros do centro de São Paulo. Tá. Para ter locais a 40, 50, 60 quilômetros do centro de São Paulo. Até no Barro. Parelheiros é o extremo Sul. Isso. Né? Que faz divisa com... Acho que é Praia Grande. Não, Praia Grande não, Itanhaém. Itanhaém. Faz divisa com Itanhaém. Se não me engano, tem uma trilha em Parelheiros que você chega também. Isso mesmo. Faz divisa com Itanhaém. Então, para a pessoa se ter uma noção do tamanho da área. E aí a delegada recebeu uma ligação que tinha um casal morto dentro de casa. Na rua tal. Lá vamos nós. Né? Aí a gente estava terminamos de fazer o local lá em Parelheiros, estava voltando. E a equipe estava cansada. E a intenção que a gente tinha, né? Olha, se for num lugar mais simples, que não tenha nada, a gente vamos para a base e avisar para o pessoal que está entrando às 8 da manhã, né? Que vai ter o dia inteiro para trabalhar, que está entrando descansado. Sim. Né? E aí a gente chega, vai para um lado da rua da Zacarias de Góes e não tem movimento nenhum e a numeração não bate. Fomos para o outro lado das casas melhores, né? Pessoal com poder aquisitivo melhor. Sim. E já tinha imprensa na porta. Algum informante, etc. Informante, a PM que passa, ou alguém que viu, sei lá. Eu sei porque o primeiro contato acaba sendo a PM. Que é a Suzane, a primeira coisa que foi ligar o 190. Então, além de ter feito o crime, ela falou, peraí, deixa eu ligar pra polícia. Pesado isso. Né? Então, a gente chegando às 7 horas da manhã, todo mundo já cansado, vamos ficar aqui até pelo menos meio-dia. Antes disso, esquece. Né? Isso vendo a fachada, os muros da casa, né? Não tinha nem entrado para saber o tamanho do BO do BE. Beleza. Né? Aí eu entrei, né? Eu tenho um hábito, né? Quando se pega alguns tipos de casas ou um caso um pouco maior, eu costumo dar uma avaliada no local para ver o tamanho da situação que eu vou enfrentar. E começa a anotar tudo mesmo. Assim, na época era filme analógico, então eu anotava tudo com os máximos detalhes possíveis, porque a gente nunca sabia como é que ia sair a fotografia. Sim. Os fotógrafos tiravam boas fotos, mas sempre tinha chance de algum problema na máquina, no filme. Frente hoje, que é o digital. Né? Na revelação, então a gente tinha que ter por hábito anotar de uma forma bastante detalhada, né? Então foi a situação que, eu, sabendo que ia demorar, a equipe noite inteira na rua. Primeira perícia que eu fiz, né, efetivamente foi no banheiro e um telefone, para que a equipe pudesse utilizar. Naquela época o celular não tinha. O celular não durava o que dura hoje. E vamos dizer, a gente tinha, poucas pessoas tinham, e a gente estava no final de plantão. Depois, o plantão à noite são 12 horas. Aquele Nokia tijolão na época. né? A
Já eram uns aparelhos um pouco mais avantajados, Sim. né? E então a preocupação era manter um meio de contato, Tá. né? Então por isso aí o banheiro e o telefone. Então depois eu fiz a liberação dos corpos. Então eu restringi minha perícia inicial no quarto do casal, né? Você chegou, os corpos estavam lá, correto? Estavam lá, tá tudo. Aí você vai fazer a primeira análise. Eu começo, vamos dizer, primeiro, antes de começar a mexer, começa a fotografação, né? Porque eu posso, vamos dizer, eventualmente fazer alguma contaminação por estar me deslocando. Eu posso mudar alguma coisa de posição que estaria de uma forma original, né? Então, primeiro é feita a fotografação e eu vou anotando o que eu estou vendo no ambiente. Sim. Né? Aí a preocupação era como teria que liberar os corpos, né? Porque é uma mania muito grande do brasileiro, que o corpo tem que ser liberado em 24 horas. Se você pegar nos Estados Unidos, o Michael Jackson ficou um mês para ser liberado. Já né? reparei nisso, é verdade. Aqui, se você atrasar mais de 24 horas, o mundo cai. Né? Então, comecei a análise nos corpos, depois de ver o ambiente, porque tinha uma arma, um 38, perto da mão do Manfred, que supostamente ele poderia ter utilizado para tentar se defender, né? Então, você fotografa, você analisa a arma, a posição das munições. Então, até que eu lembro que tinha... O pessoal antigamente deixava uma câmera do tambor vazia. Ah, é? Para evitar disparo se ela caísse. Ah, caraca. Né? E tinha uma câmera vazia, só que ela estava deslocada, não estava no alinhamento do cano. Né? Então, assim, ou alguém botou errado, que é pouco provável, ou ele tentou usar e a arma não funcionou direito. Não, aí depois a gente ficou descobrindo na reprodução simulada que quem mexeu na arma foi o Christian, e ele simplesmente botou as 4 munições, fechou de qualquer jeito e deixou lá, para tentar configurar uma situação diferente do que eles haviam feito no dia do homicídio. Caraca. Né? Então, tava lá os corpos, você consegue analisar do corpo, que estava numa posição inicial, que ele tombou, né? Então, você olha a posição das pernas, na hora que você tomba, você fica com um pé em cima do outro. Pô, interessante. Então, a vítima foi virada. E depois, vamos dizer, o Manfred estava que a gente fala decúbito dorsal, que é com o dorso para baixo, barriga para cima. Ele tinha uma lesão praticamente na parte posterior da cabeça. Para ele ter essa lesão na cabeça, ele teria que estar de lado. E essa pancada foi tão grande que quebrou a cabeça aqui na vertical e deu uma trinca na cabeça na horizontal, no osso. Aí essa trinca no osso eu vi depois pelo exame do ML, que foi fotografado. E nisso a Suzane não estava lá? Não. A Suzane, quando aconteceu dela comunicar os fatos para a Polícia Militar, ela foi levada para o DHPP. Ela, o Daniel e o Andrés foram levados para o DHPP. Sim. Aí você chega, eles foram levados para o DHPP nessa hora você está avaliando o que tinha acontecido no crime. Sim, e eles estavam conversando com eles. Beleza. Isso ainda não é a reprodução, isso aí é a análise do crime em si. Sim. Né? Você começa a recolher vestígios nessa hora, alguma coisa do tipo ou não? Eu começo... O que acontece? Eu começo a analisar o que eu estou vendo, né? O que eu tenho para observar. Então, mas eu tenho a parte dos armários, a condição que estava, o sangue da Marisa, que ela levou, teve fraturas múltiplas no crânio. Sim. E chegava a espirrar massa cefálica na guarda da cama, na parede, na guarda, na cabeceira, conforme... Sim. Né? E tinha marcas de alguma coisa que bateu na guarda da cama. Caraca.
né? Então foi assim, uma coisa assim bastante chocante. E a Marise estava com um saco de lixo na cabeça, com uma toalha socada dentro da boca, Nossa. né? Usou o olho com hematoma, né? Porque existe uma membrana na cabeça. Quando você rompe essa membrana por pancada, por tiro, forma aquela bolsa de sangue nos olhos. Tá. Né? Então já estava com essa característica. Ricardo, então no caso do Stoff, você chegou, começou a avaliar, você viu essa cena pesada que você falou, ela estava com um objeto na garganta, um pano, um saco na cabeça. Então eles estavam dormindo, só para mim entender, eles estavam dormindo, eles já foram alvejados com pancada de, sei lá, de um taco, alguma coisa, uma madeira. O Daniel, ele confeccionou tipo, vamos botar assim, pseudo-bastões. Então ele trabalhou com uma madeira, depois com cantoneiras, então ficou com tipo um artefato metálico por fora, com a madeira por dentro para dar mais peso efetivamente. Algo que onde bater causava estrago, correto? Sim. Beleza. Né? E desferindo ali os golpes contra os dois, que estavam dormindo no momento, pelo que se nota. Sim. Né? Então, praticamente, eles apanharam de uma forma que não deu tempo de esboçar a reação, vamos dizer. Exatamente. Tanto é que se vê nos dedos da Marisa, agora eu não me recordo em qual sua mão esquerda ou direita, Sim. que ela deveria estar dormindo com a mão em cima da cabeça. Tá. Porque levou uma pancada e praticamente esmagou a ponta dos dedos. Então você imagina a pancada. Então, quer dizer, realmente sempre empregada assim, muita violência, que, vamos dizer, apesar de tudo isso aí, acho que eles não talvez ela tenha dito um ai, porque uma primeira pancada, acredito que tenha amortecido. Que, né? Tá no travesseiro, você não tá numa superfície dura, correto? Então talvez na primeira pancada ela tenha afundado. Ele amorteceu nos dedos. Entendi. E aí o Christian, que foi quem agrediu a Marísia, partiu para a violência mesmo. Então eles desferindo esses golpes, o casal não teve tempo de nada. A Suzane ela não estava presente nesse momento, correto? Mas ela estava na casa. Sim. A Suzane, o que aconteceu? Quando entrou da casa, ela entrou com o Christian e com o Daniel. Eles aguardaram na sala. Os pais dormindo. Aí ela subiu para o andar onde tinha os quartos. Ganhou o terreno, confirmou que eles estavam dormindo. Isso por volta da madrugada? Mas entre 10 e 11 horas. Da noite? Da noite. Ah, não era nem madrugada. E aí ela deixou a luz acesa. Tinha um hall onde... Corredor, sei lá. Para os quartos. Tá. Né? E ela deixou essa luz acesa porque eles teriam condições de ver onde está a cama, onde as vítimas estariam, sem que fosse uma iluminação que eles pudessem estar acordando. Quem preparou esse terreno, vamos colocar essa cama de gato, como diriam? Foi a Suzane. A própria filha do casal. Então ela sai e dá o ok para eles. E nesse momento o filho mais novo estava na casa? Não, o filho mais novo estava numa lan house. Então realmente eles agiram em 3, correto? Sim. Foi o que foi constatado. Então ela fez a cama de gato, abriu o terreiro e falou, opa, tá tudo ok. Vai lá. Ela estava tudo ok. E na hora, ela conta na hora que começaram a desferir os golpes sobre os pais, onde ela estava? Ela estaria na biblioteca, que fica na entrada da casa. E tudo isso por dinheiro? Eu acredito por dinheiro, porque o que acontece? Era uma chance imediata dela viver entre aspas, o amor dela. Sim. Né? Que esse amor durou pouco. Que até então era um amor bloqueado pelos pais, correto? Porque os pais passaram a ver o Daniel não como uma boa opção. Ela era de uma família classe média alta, rica, vamos dizer assim. Média alta, né? E ele não. Ele não. Eu não conheço um pouco da história dele. O pai dele, se não me engano, era escrevente, algum cartório, que ele tinha para tirar alguma renda, ele construía e dava manutenção em aeromodelo e dava aula de aeromodelismo, né? Que depois ela acabou crescendo porque o Andrés queria aprender e ela levava... Comprou uma moto, não foi isso? Então, aí o que aconteceu? Deles foi o Christian. O Christian, tá. Né? Ele não era o namorado da... Não, ele era irmão do Daniel. Isso. Então, o que eles haviam acordado? Que todos os bens
que fossem coletados durante o homicídio, ficaria com o Christian. Algo relativamente burro, vamos dizer assim, para quem olhando de fora do aquário. O peixe que tá olhando fora do aquário fala, pô, peraí, vocês mataram os pais, uma morte fria, uma calculista e, pô, peraí, já vamos dividir os bens. Você acha que não é um pouco pensado? Não, é... Sei lá. Não, é que é pior. Porque as joias, tá? Ficaram com o Christian. Beleza. Aí ela... Vamos voltar um pouquinho, vai ficar mais fácil. Aí tinha a Suzane fala lá no DHPP que tinha uma maleta no escritório, que ela falou que não entrou em lugar nenhum, ela só viu a bagunça no escritório. Até então ela não tinha confessado. Não. Isso no dia do fato. Beleza, sim. Que tinha uma maleta que estava cortada, Tá. onde o pai dela guardava algum trocado para uma emergência. Beleza. Tinha uns $7.000, 5.000 euros. Bem tranquilo, trocado. Era trocadinho, né? Mas não sei quantos 3 mil euros aqui. E ela sabia exatamente a quantidade, Certinho. o valor certinho. Algo que já tinha sido, né? E aí o diretor me liga, pede para eu examinar essa maleta, que ela falou que estava cortada. Eu vi a maleta, né? E o cortado estava para baixo, não estava para cima da maleta. Ou seja, o gesto de cortar, você vai fazer isso. Então o que acontece? Se ela fala que não entrou e não mexeu em nada, ela não ia ver que a maleta estava cortada. Sim. Aí eu levantei a maleta, não dava para ver o corte, eu tinha que apertar a lateral da maleta. Como se fosse aquele machucado. Não, ficou... que você precisa. Porque o que acontece? Foi usada uma faca com uma lâmina que ele não cortou assim, ele cortou o couro em diagonal, vamos colocar assim. Tá. E mesmo com a maleta de pé, o couro ficava grudado. Você não via o corte. Entendi. Aí na hora que você empurrava os laterais da pasta, aí que o couro abria e dava para ver que ela estava cortada. É como se aquele corte que você faz quando a senhora está sangrando, você nem viu que cortou. Exatamente. Tá. Só que na posição que ela narra, ela não teria condições de ver esse corte na maleta. Certo. E menos ainda saber a quantidade exata que tinha de dinheiro na maleta. Ou seja, algo que já tinha sido visto, estudado e avaliado por ela. Antes de uma possível cena de crime. Aí o que acontece? Aí o Christian, ficou com esse dinheiro, muito inteligente. No dia seguinte, ele vai numa revenda de veículos usados. De moto. Aí ele vai comprar uma moto. Sim. Uma 1.100 cilindradas. Falou, vou sustentar. Tô com dinheiro. Tô com dinheiro, tô podendo. Sim. Vai numa loja que é na mesma área de onde ele cometeu o crime. À vista. Paga em dinheiro. Né? O pessoal da loja já fica, né? Peraí. E chega assim, né? Ó, foi no nome do meu amigo aqui. Mas peraí. Eu não posso, sabe? Aí tem. Aí o dono da loja ligou pros investigadores do 27DP. E falou, olha, apareceu um cara aqui cheio das tatuagens, meio malandro, pagou a moto com euro, com dólar, com não sei o que, à vista, né? E botou o nome do outro. E ali não era, então, um dinheiro que ia mudar a vida dele, era um dinheiro momentâneo, vamos dizer assim. Não é nada, pegou $100 milhões, ficou milionário, fugiu, e mesmo eles teriam uma casa boa, uma chácara. Sim. Não é nada de falar assim. Absurdo, deram o golpe do baú. Tipo, o cara tem 50 milhões aí. Não era isso aí. Sim. E depois de quanto tempo foi feita a reprodução simulada com os três, não sei, com ela, com ele? Foi com os três. Acho que depois de uns 20 dias, mais ou menos. Aí leva todo mundo pra casa, pro local do crime, não é isso? Sim. Coloca, sei lá, bonecos, alguma coisa do tipo, e pergunta, e você começa narrando então, na verdade, o que a gente utiliza? A gente utilizou policiais no lugar das vítimas. Certo. Né? E tanto é que foi uma curiosidade, até onde eu sei foi ao acaso. Tá. Que o Daniel estava fazendo a reprodução simulada e o policial realmente era parecido com o Manfred. Caraca. Né? E o cara de barba, meio calvo, grande, comprido na cama. Né? Parecido com o falecido. Parecido com o falecido, tanto é que o Daniel chegou uma hora lá e espanou. É mesmo? Espanou, parou,
sabe? Começou a gritar que é ele, é ele, é ele. Ou sabe? seja, tava tendo uma alucinação que pesou o crime na mente dele. Que a gente acaba fazendo um trabalho de psicológico de uma forma que a gente tenta... Muitas coisas, às vezes, ficam bloqueadas na mente. Entendi. Então, a gente faz vai fazendo um trabalho de forma que a gente tem que levar a pessoa de volta à cena do crime para ela buscar detalhes daquilo que, às vezes, ela realmente não se lembra. Não é que ela esteja omitindo. Mas fica no subconsciente da pessoa isso? Sim, o subconsciente está gravado. Entendi. Então, vocês querem alguma informação, você tenta fazer isso aí de forma que alguma coisa venha aflorando, que a pessoa haja de forma natural, às vezes esclarecendo alguns pontos que a gente, de dúvida que a gente tem, a participação com vestígio de sangue que foi observado, como aconteceu isso, as lesões, como é que ele, sabe? Sim. Então, algumas informações você acaba tendo durante a reprodução. Então teve uma hora que ele espanou, ele não aguentou a espanou, bronca. ele Na espanou. hora foi lá e fez, mas depois... Aí depois a gente teve que trocar o policial. Pra fazer a mesma Pra fazer cena, a com cena uma lá cara dentro. diferente. Uma cara diferente. E ele, para terminar o trabalho, teve que ser de mão dada com a minha chefe. Ficou... Quantos anos esse rapaz tinha na época? Mais ou menos? Acho que devia estar na faixa de 18, 19 anos. Novo pra caramba, novo. estragou a vida. Estragou a vida. Caraca, que pesado. E nessa hora eles já tinham então confessado tudo que tinha Sim, acontecido. porque eles cometeram o crime, acho que de quarta para quinta, alguma coisa assim. Na sexta-feira da outra semana eles confessaram. Caraca, meu. Então, assim, não sei se é a palavra certa, mas... Então tem tipos de confessos, vamos dizer assim, que eles não aguentam a bronca. Vamos supor, tem aquele cara que nega, não, eu vou lá, mas não foi eu. E tem o cara que fala, não, foi eu, peraí. Ali, vamos dizer assim, eles tentaram criar um álibi, Sim. né, que é aquelas situações meio cômicas, né? Que eles falaram que deixaram o Andrés na Lan House, passaram na casa para pegar dinheiro, Tá. porque eles queriam comemorar não sei quantos meses de namoro. Beleza. Então eles queriam ir para um motel. Algo normal de normal. um casal, beleza. Então, se alguém visse eles na casa, não, fui pegar o dinheiro, meus pais estavam vivos. Esse seria o álibi deles. O álibi deles. Aí eles foram pro motel. Aí chegaram pro motel, fizeram um tempo no motel, Fazer aquela média. fazer a média, e na saída ele conseguiu provar que estava lá, porque ele pediu a nota fiscal. Ninguém pede nada. Ó, viu? Entende? Coloca Aí- CPF na nota pra mim, por Então, gentileza. aí Ninguém faz isso, a gente... Aí você quer me quebrar, né? Fala assim, ô moça, coloca CPF pra mim, nota fiscal paulista? Não, sim. A Porra, gente- ninguém faz isso, pô. A gente brincava que era a nota fiscal 001. Ninguém nunca pediu? Ninguém, Sobrou pra alguém, né? Desconheço outra pessoa que tenha pedido nota fiscal de motel. Acho que só o Só Daniel eles. que pediu. Será que tem lá nota fiscal no motel, esse bicho? Eu acho que não. É, difícil, né? Por exemplo, para você ver a inocência Sim. deles, né? Diante de Eles toda- visaram uma coisa, não planejaram, correto? Não, eles planejaram. Mas planejaram de uma forma muito curta, algo que foi, Não. né? Porque assim, na verdade, eu falo do planejamento porque não foi um planejamento a longo prazo, que puta, que dificilmente alguém vai descobrir. Não. Eu acho que eles visaram Não, isso, não, mas miraram errado, é isso? Como é que eu vou explicar assim? É um planejamento, mas extremamente amador. Entendi. Entende? Não é que eles não planejam. Foi uma coisa assim, tão amadora, mas tão amadora, que foi tão assustador de tão amadora. Né? Tipo, a Suzane estava preocupada que eles tinham que usar luvas de procedimento para não deixar a impressão digital. Aham. Ela usando luva, que ela mora na casa. Ou seja, a casa Se já achar tem uma impressão diversos... dela, não vai me dizer nada. Ah, pô, você mora aí, né? Não, mano? mora aí. Aham. Se não achar nenhuma impressão digital minha na minha casa, eu estranho. Né? Sim, sim. Aí depois o Daniel, há pouco tempo, os pais dela tinham viajado. E ele ficou morando quase que um mês lá na casa. Ou seja, tem impressão. Impressão digital dele deve estar por todo canto. Se achasse uma do Christian, pô, ele veio me visitar, que eu estava Sim, aqui. pô, meu irmão veio Eu, aí, então. E aí? Vai provar o quê? Quer dizer, Ou seja, se preocuparam com coisas que talvez... ridículas, absurdas. Então, você vê o amadorismo total. Aí que eu acredito que ela tenha visto isso, né? Que a polícia do CSI, sei lá o quê. Sim, sai Miami. Usa busca de pelo.
Então eles usaram meias de nylon Para não... para não deixar pelo. Aham. Da mesma forma, se eu achasse um pelo dele ou dela, um fio de cabelo dela, na casa que ela mora. Ou seja, são pessoas da casa que talvez não criassem tanto, né? Não tem o porquê não criar tem. uma prova contra, Sim. sei lá. É preciso um digital na casa dela, um fio de cabelo dela na casa dela. Não tem nada. Sim. Então, para ver assim o amadorismo deles, a ideia de pegar uma nota fiscal no motel para provar que teve lá. É um Caraca. amadorismo. Sim, com certeza. Né? Caraca, É que que nem no caso da história. Suzane Richthofen, na morte do casal, quantas pessoas? Pelo menos duas. Pelo menos duas. Né? Que para agredir os dois de uma forma simultânea tem que ter pelo menos duas. Tem mais, eu não sei, mas duas. E também, voltando até um pouco no caso da Suzane, ela fala que estava num quarto na hora, correto? Não, ela estava na biblioteca. É, na biblioteca, perdão. Sim. Se ela tava lá no momento também, infelizmente, é uma coisa que não dá pra saber, correto? Às vezes ela pode estar lá assistindo, puta. Não, mas é que fica o seguinte: quando você faz, às vezes, alguns tipos de reprodução simulada, Tá. na verdade foram feitas 3 reproduções simuladas. Uma com o Christian, outra com o Daniel e outra com a Suzane. Tá. Então você faz 3, os polícias fazendo a representação de tudo. Então praticamente nós passamos o dia inteiro. Aí você faz o conflito no meio dessa... Exatamente. Ah, legal. Então você vai ver o seguinte: é claro que alguns pontos pode ser alguma coisa divergente, Tá. mas você tem que analisar esses pontos estão alterando, pode realmente ter acontecido. O fator final. O fator. Sim. Então as situações foram, as narrativas dos 3 foram muito próximas. Porque acontece, muitas vezes, o ser humano, né, quando acontece alguma coisa, a mente bloqueia. Isso. Então você realmente não se lembra, você imagina alguma coisa e aquilo é a tua verdade. Né? Então tem 3 verdades. A verdade do cara, a verdade de quem avaliou e a verdade verdadeira mesmo. Sim. Então, mas você põe tudo junto e nenhum das 3 situações indica que ela estava lá vendo se estivesse presente. Então, o que acontece? No Richthofen, você começa a observar o alinhamento das coisas. Tá? Tinham coisas que foram mexidas, tá? Tipo saco plástico de lixo, a faca que foi usada para cortar uma mala. Quem é que usa uma faca para cortar um objeto e guarda a faca depois? Ladrão não faz isso. Tá? Usei lá. Você Deixa larga. eu só lavar ali a faca rapidinho, eu usei aqui rapidinho, passar um bombril. Você joga ali e voa. Sim, você precisa agilizar, vamos dizer assim. Beleza. Eles mexeram numa cômoda que tinha uma série de bijuterias da Marísia e da forma como eles tentaram simular o latrocínio. Roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, para mim tava uma bagunça organizada. Então você olha que você olha, alguém começou a distribuir essas bijuterias de uma forma organizada. A pessoa estava aqui e começou a jogar tudo no chão. Para mim tá nítido. Pode ser para o leigo, ele não esteja notando. Tá. Mas para mim tá nítido. Tá? Aí você pega o armário, nada revirado, mas no fundo da sapateira tinha um fundo falso. Quem saberia que tem aquele fundo falso? Alguém da casa. O ladrão precisa saber se ele precisa estar muito tempo ali. Não, mas ele revira a casa inteira. Agora, sem bagunçar, né? É difícil. Sem bagunçar. Né? Então foi alguém da casa, alguém que teve tempo, que conhecia. Tira um quadro, não, deixa eu colocar aqui de novo aqui. Pô, esse vaso não estava aqui, deixa eu só consertar. Então, não, o ladrão não tem tempo para isso. O ladrão não tem tempo. Então ele vai saber que ali tem um cofre atrás. Então ele vai naquele quadro, vai mexer, vai estourar o cofre naquele quadro. O ladrão vai sair arrancando os quadros tudo da parede para tentar procurar. Sim. Né? Aí você vê a posição das vítimas na cama. Tá? Eu achei inicialmente que seria uma coisa simples, porque tinha uma arma de fogo. Normalmente o cara está com uma arma de fogo, vai lá dar um tiro. Não, foi pancada.
né? Os dois na cama, com pancada, tá me dizendo que foram pelo menos 2 pessoas. Então, Ela era uma pessoa assim, muito introvertida e indiferente a tudo. beleza. Parecia que ela estava fazendo um passeio, participando de uma coisa em que ela não tinha nada a ver com a situação, né? Então foi uma indiferença, vamos dizer assim, né, por parte dela. Ela praticamente não falava, ela andava sempre com a cabeça baixa, Tá. né? Então se tentava se corrigir um pouco a postura dela para fazer o desenrolar do trabalho, mas ela sempre foi extremamente indiferente a tudo. Desde o primeiro momento que aconteceu o crime, ela foi para a delegacia e ficava de beijinhos e risadas pro Daniel, que era o namorado dela. Quer dizer, matam os pais e fica no chamego com o namorado. Começa estranho, né? E durante a reprodução, ela parecia que era uma coisa que não era com ela.